capa em fundo azul marinho. Na lateral esquerda, no canto superior, o vértice de um quadrado em azul escuro. No canto inferior, dois vértices de um quadrado em azul claro. Centralizado no meio da capa, o título em branco. Cartilha Comunicação Inclusiva. Na lateral direita, a logo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sigla Unirio, entre dois segmentos de retas verticais azul claro. Centralizado no rodapé em letras brancas, 2024, versão 01. Folha de rosto em fundo branco. Centralizado no meio da capa, o título em azul marinho. Cartilha Comunicação Inclusiva. À direita, complemento em azul marinho. Produzida no âmbito de pesquisa do projeto extensionista interinstitucional, abre aspas, Escola de Campeões, fecha aspas, 2024, versão 1. Na lateral direita, a logo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, abre parênteses, sigla Unirio, fecha parênteses. Entre dois segmentos de retas verticais, azul claro. Centralizado no rodapé, a logomarca do Instituto Realizando o Futuro. A cartilha Comunicação Inclusiva foi escrita sob fundo branco com tinta preta, com os títulos dos capítulos, número de páginas em tinta azul escuro e tópicos em negrito. Ficha técnica. Equipe de elaboração: Fabiana da Costa Ferraz Patuelli Lima, Milena de Souza Martins, Gustavo Alex Farias do Carmo, Juliana Barreta Avelino da Silva. Prefácio: Brenda Couto de Brito Rocco. Audiodescrição de capa e ilustrações foi realizada pela equipe do Laboratório de Audiodescrição e Produção de Outras Tecnologias Assistivas, sigla LADTEX, da UFRJ. Audiodescritora roteirista, Tânia Alves da Costa. Audiodescritora roteirista, Elza Lopes de Oliveira. Audiodescritora consultora e revisora, Brenda Couto de Brito Rocco. Audiodescrição complementar foi realizada pela equipe de elaboração da cartilha. Narração da versão audiobook, Milena de Souza Martins. Equipe extensionista do projeto interinstitucional, abre aspas, Escola de Campeões, fecha aspas. Coordenadora acadêmica Fabiana da Costa Ferraz Patuelli Lima. Pesquisadoras: Landiveive Guilhermo Cochila, Patrícia Machado Goulart França e Tayane Vicente Van de Berg. Discentes de pós-graduação: Alice Veridiana de Souza, Daniel Ramalho de Souza Pereira, Fabiana Nogueira de Oliveira e Milena de Souza Martins. Discentes de graduação: Andressa Guedes Silva Fernandes, Gustavo Alex Farias do Carmo, Ingrid Nortfli Meister, Jaqueline Ferreira da Silva, Juliana Barreta Avelino da Silva, Leonardo da Silva Vieira e Yumi Ferreira Saca. Realização: Ministério da Educação, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Núcleo Institucional de Projetos, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Instituto Realizando o Futuro. Controle de versão, versão 01, de 17 de julho de 2024. Sumário. Prefácio, página 5. A importância da comunicação para a inclusão, página 8. Como sermos inclusivos em relação à pessoa com deficiência, página 10. Como sermos menos sexistas, página 18. Como sermos antirracistas, página 21. Como sermos menos preconceituosos, página 25. Referências, página 27. Página 5, prefácio. Por Brenda Couto de Brito Rocco, abre parênteses, professora doutora e membro do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, sigla NAI, da Unirio, fecha parênteses. Na atualidade, vivenciamos um momento em que o conceito de inclusão se tornou cada vez mais fundamental, visto a sociedade complexa e diversa em que vivenciamos.
Essa temática tem sido abordada em diversas áreas da sociedade, incluindo a academia e o cotidiano das instituições e dos sujeitos. Inclusão não significa uma ação de, abre aspas, pena, fecha aspas, ou de, abre aspas, proteção, fecha aspas, mas sim um direito que todos os sujeitos possuem no que tange à igualdade de oportunidades e de tratamento equânime para todos e todas, a despeito de seus atributos individuais, sejam eles identidade de gênero, origem étnicas, pessoas com deficiências físicas, mentais, idades, entre outros. Logo, ao falarmos em inclusão, estamos enfatizando que os sujeitos sintam-se valorizados, respeitados e desfrutem de acesso igualitário a recursos e ensejos, participando na sociedade e em tudo que queiram participar e realizar. Página 6. Incluir é ter empatia. É perceber que o outro é como nós mesmos e que tem o direito fundamental de serem conhecidos como parte do corpo social e de se envolverem efetivamente em todas as esferas da vida. Logo, podemos falar em inclusão social, educacional, profissional, digital, financeira, cultural, política, entre outras áreas, abordando diversas dimensões da vivência social e propiciando uma convivência igualitária harmoniosa. Nesse sentido, o projeto extensionista interinstitucional, abre aspas, Escola de Campeões, fecha aspas, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, abre parênteses, Doravante Unirio, fecha parênteses, desenvolveu essa magnífica, abre aspas, Cartilha Comunicação Inclusiva, fecha aspas, em que apresenta com maestria informações e procedimentos para a realização e implementação de uma comunicação inclusiva com o intuito de maior conscientização dos sujeitos em relação às ações inclusivas. Trata de questões que vão desde o conceito de inclusão e de deficiência, passando por questionamentos que nos levam às reflexões sobre nossas posturas quanto sermos inclusivos com as pessoas com deficiências, como sermos menos sexistas, menos racistas e menos preconceituosos. Página 7. Amparada em referências de diversas áreas do conhecimento e de legislação, a cartilha promove reflexões e apontamentos que julgo serem primordiais na quebra de barreiras, sejam elas atitudinais, comunicacionais e políticas. Fim do prefácio. Página 8. Título: A importância da comunicação para a inclusão. Início do texto. A comunicação desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão em nossa sociedade. É através da comunicação que as pessoas podem se expressar, compartilhar ideias, sentimentos e necessidades e estabelecer conexões significativas com as outras pessoas. Assim, quando falamos de inclusão na comunicação de forma ampla, devemos ficar atentos como incluímos as pessoas relacionadas a grupos minoritários, assim como as pessoas com deficiências, as pessoas que se identificam com o gênero feminino, as pessoas de etnias distintas das reconhecidas como europeias e as pessoas que se relacionam diferentemente com outras pessoas, de forma que sejamos menos preconceituosos e mais acolhedores. E como fazemos isso? A comunicação na nossa sociedade pode ser feita de diferentes formas, seja por meio de símbolos, seja por meio da língua portuguesa, língua indígena ou a língua brasileira de sinais. Abre parênteses, Libras, fecha parênteses. Página 9. Assim, por meio de diferentes conjuntos estruturados de signos, podemos nos comunicar no mesmo grupo social, incluindo a pessoa com deficiência, sendo menos sexista, sendo antirracistas, sendo menos preconceituosos. Juntos, podemos construir um mundo mais inclusivo e acolhedor para todas as pessoas. A vida é dinâmica e estamos em constante evolução.
Por isso, precisamos sempre estarmos atentos e atentas nas formas em que todas as pessoas se sintam representadas e incluir essas formas na nossa maneira de viver. É importante que a escuta seja o principal meio para essa mudança ocorrer, pois, sem escutar a forma como a outra pessoa se sente respeitada, muito provavelmente não compreenderemos a importância de mudarmos. Portanto, aqui nesta cartilha, além de explicar a importância, iremos trazer exemplos práticos de como aplicar isso no dia a dia. Página 10. Título: Como sermos inclusivos em relação à pessoa com deficiência. Para as pessoas com deficiência, uma comunicação eficaz é muito importante, pois pode ser a chave para superar barreiras e garantir sua participação plena na sociedade. Assim, alguns dos benefícios da comunicação para a inclusão são: em negrito, o empoderamento, a comunicação eficaz capacita pessoas com deficiência a se fazerem ouvir, a defender seus direitos e a serem agentes ativos em suas vidas e comunidades. Em negrito, a acessibilidade, uma comunicação inclusiva que considere diferentes formas de expressão e necessidades, garante que todos tenham a oportunidade de se envolver e participar plenamente. Em negrito, a conexão social, Através da comunicação, as pessoas com deficiência podem estabelecer laços sociais, construir relacionamentos significativos e evitar o isolamento. Em negrito, o aprendizado e desenvolvimento, A comunicação eficaz é essencial para o acesso à educação, ao emprego e ao desenvolvimento pessoal, permitindo que todos alcancem seu potencial máximo. Página 11. Em negrito, o aprendizado e desenvolvimento, A comunicação eficaz é essencial para o acesso à educação, ao emprego e ao desenvolvimento pessoal, permitindo que todos alcancem seu potencial máximo. Neste contexto, dentre as estratégias para promover a comunicação inclusiva, citamos: em negrito, a utilização de tecnologias assistivas, recursos como comunicação aumentativa e alternativa, sigla, abre parênteses, CAA, fecha parênteses, aplicativos de tradução de texto para fala e outras tecnologias podem melhorar a comunicação para pessoas com deficiências. Em negrito, o treinamento e a sensibilização, promover a conscientização sobre as diferentes formas de comunicação e as necessidades das pessoas com deficiência pode ajudar a criar ambientes mais inclusivos e acolhedores. Em negrito, a adaptação de ambientes, garantir que os espaços físicos e virtuais sejam acessíveis e adaptados às necessidades de comunicação de todas as pessoas é essencial para promover a inclusão. Página 12. No canto inferior esquerdo da página, um card com fundo rosa claro. No topo desse, um título em verde. A deficiência não é uma barreira, a discriminação é. Na lateral esquerda, o texto. Deficiência não é incapacidade. Pessoas com deficiência têm tanto potencial para realizar seus sonhos quanto qualquer outra. Na lateral direita, a ilustração de uma mulher branca sentada numa superfície, de costas, com o rosto de perfil à direita. Ela tem cabelos lisos abaixo dos ombros e franja. Usa uma camiseta listrada e uma calça. A perna esquerda está flexionada e a da direita estendida, com um pincel entre os dedos do pé. Ela pinta uma tela sobre um cavalete, à frente dela. Entre a mulher e o cavalete estão um pincel, uma paleta de cores e um copo. Início do texto. Ao promover uma comunicação inclusiva, não estamos apenas facilitando a participação de todas as pessoas na sociedade, mas também enriquecendo nossas comunidades com uma diversidade de experiências e perspectivas. Por isso, precisamos sempre estar disponíveis para escutar as pessoas para podermos melhor acomodá-las. Pois, como demonstra a figura a seguir, início de citação. A deficiência não é uma barreira, a discriminação é.
Fim de citação. Abaixo, há um texto na cor azul com destaque para a frase início de citação. Deficiência não é incapacidade. Fim de citação. Pois, início de citação. Pessoas com deficiência têm tanto potencial para realizar seus sonhos quanto qualquer outra. Fim de citação. Página 13. Há algumas mudanças na comunicação que podemos fazer para que determinados grupos possam ser incluídos. Pessoas com deficiência foram e são marginalizadas de diversas maneiras na nossa sociedade. Imaginar que, antigamente, a deficiência era confundida com uma doença ou um distúrbio e que as pessoas eram, abre aspas, tratadas, fecha aspas, da mesma forma em um mesmo espaço. Abre parênteses, hospital psiquiátrico, abre aspas, hospício ou asilo, fecha aspas, fecha parênteses. É triste e revoltante. Com muitos estudos e lutas, esse cenário foi mudando gradativamente. A luta antimanicomial foi uma das grandes propulsoras da mudança, pois mostrou como essa exclusão / marginalização, principalmente das pessoas com distúrbios mentais, tinha como consequência formas de tratamentos desumanos dentro dos hospícios. E por meio da tragédia que ocorreu no, abre aspas, hospício de Barbacena, fecha aspas, tomamos conhecimento de que não eram só pessoas com distúrbios mentais que iam para o hospício, mas também pessoas com deficiência, pessoas que perdiam o documento, mulheres com, abre aspas, histeria, fecha aspas, e muitas outras pessoas que não aparentavam precisar de um tratamento, como conta a jornalista e pesquisadora Daniela Arbex no livro Holocausto Brasileiro, 2013. Página 14. Nós, enquanto sociedade, preferimos excluir essas pessoas do que compreender que elas merecem conviver em sociedade com seus devidos tratamentos quando necessário. A deficiência não é uma doença. Ponto de exclamação. A deficiência é uma característica da pessoa e essa característica pode ser dividida em, em negrito, deficiência física, pessoas cuja deficiência compromete um ou mais segmentos do corpo, que é proveniente, por exemplo, de paralisias, amputações, baixa estatura, paresias, malformações congênitas, entre outras. Em negrito, deficiência intelectual, pessoas que possuem diferentes tipos de déficit cognitivo, de habilidades adaptativas, de apoios e outros fatores. Em negrito, deficiência sensorial, pessoas com deficiência visual que pode se dividir entre pessoa cega e pessoa com baixa visão. Pessoas com deficiência auditiva em diferentes graus de audição e surdez. Pessoas com baixa audição, pessoa surda sinalizante, pessoa surda oralizada, pessoa surdocega. Página 15. Na lateral direita da página, a ilustração de um crachá pendente a um cordão verde com girassóis. Identificação das pessoas com deficiências ocultas. Em negrito, deficiência múltipla, pessoas que têm duas ou mais deficiências concomitantemente. E também há as pessoas com mobilidade reduzida em razão da idade ou estado apresentam dificuldades para se movimentar, mesmo que de forma temporária. Compreender isso já nos ajuda a mudar o nosso pensamento para assim mudar as nossas atitudes, inclusive na forma de se comunicar. Agora, como podemos ser mais inclusivos na comunicação? Não utilize os termos em desuso ou pejorativos, tais como, abre aspas, pessoa portadora de deficiência, fecha aspas, abre aspas, deficiente, fecha aspas, e, abre aspas, excepcional, fecha aspas, pois são termos inadequados para se referir a pessoas e nem diz respeito à deficiência. Página 16. O termo que traz a palavra, abre aspas, portar, fecha aspas, significa que você carrega algo e que em algum momento você pode deixar de lado esse algo que você está levando. Porém, uma deficiência não é algo que uma pessoa consiga deixar de lado ou parar de portar, carregar. O termo, abre aspas, deficiente, fecha aspas, é inadequado, pois reduz a pessoa em sua deficiência. Traz a ideia de que a pessoa é a própria deficiência, sendo que a pessoa é uma pessoa independente de suas características.
O termo, abre aspas, excepcional, fecha aspas, foi utilizado entre as décadas de 1950 e 1970 para se referir à pessoa com deficiência intelectual, mas o termo está em desuso, tendo em vista o valor pejorativo que assumiu ao longo das décadas. Utilizar termos inadequados ou ofensivos é uma forma de ser capacitista. Mas, afinal, o que é capacitismo? É uma das formas de discriminação que subestima ou segrega a pessoa em razão de sua deficiência, seja por intermédio da comunicação pejorativa ou inadequada, de práticas sociais e atitudinais excludentes, ou até mesmo em razão de barreiras físicas impostas por urbanismo, arquiteturas e transportes impróprios para o livre exercício de ir, vir e permanecer de todas as pessoas. Página 17. Observa-se que tal ato é considerado discriminação pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, abre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses, no que concerne o artigo 4º, dois pontos. Início de citação. Inciso 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Fim de citação. Agora que entendemos o que fazer para termos uma comunicação mais inclusiva, incluindo a não utilização de termos capacitistas, é hora de colocarmos em prática e lutarmos por uma sociedade mais justa e respeitosa, pois o dever sobre essa mudança é de todas as pessoas. A vida é dinâmica e precisamos evoluir com ela, inclusive na comunicação. Página 18. Na lateral direita da página, a ilustração da silhueta de duas mulheres, vistas de frente até o quadril, em roxo. Elas estão uma ao lado da outra. A palma esquerda de uma está encostada na palma direita da outra, acima das cabeleiras delas. A mulher da esquerda tem os cabelos curtos, crespos e volumosos e a da direita, cabelos longos, lisos e presos no alto da cabeça. Título: Como sermos menos sexistas? O sexismo é um problema persistente em nossa sociedade, manifestando-se em atitudes, crenças e comportamentos que discriminam ou marginalizam as pessoas com base em seu gênero. Para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária, é essencial que todos nós trabalhemos para combater o sexismo em nossas vidas diárias. Abaixo, há algumas maneiras pelas quais podemos ser menos sexistas. Dois pontos. Em negrito. Reconhecer e desafiar os próprios preconceitos. Dois pontos. O primeiro passo para combater o sexismo é reconhecer que todos nós temos preconceitos e estereótipos enraizados. Reflita sobre suas próprias crenças e atitudes em relação aos gêneros e desafie aquelas que são prejudiciais ou injustas. Seja honesto consigo mesmo e esteja disposto a mudar. Em negrito, educar-se sobre questões de gênero. Dois pontos. Leia, assista a palestras e participe de discussões sobre questões de gênero. Aprenda sobre a história do movimento feminista, os desafios enfrentados pelas mulheres e pessoas de outros gêneros e como o sexismo se manifesta em nossa sociedade. Quanto mais você se educar, mais poderá identificar e desafiar o sexismo. Página 19. Em negrito, usar uma linguagem inclusiva. Dois pontos. A linguagem que usamos pode reforçar ou desafiar o sexismo. Evite usar termos e expressões que sejam sexistas ou que excluem certos gêneros. Use uma linguagem que seja inclusiva e respeite a diversidade de gênero. Assim,
ao se dirigir às pessoas de diferentes gêneros, prefira realizar a marcação dos dois gêneros ao invés de optar por uma marcação no plural que remete de forma prevalente o masculino, inviabilizando o gênero oposto, como, por exemplo, abre aspas, prezados e prezadas, fecha aspas, ao invés de somente, abre aspas, prezados, fecha aspas. Abre aspas, alunos e alunas, fecha aspas, ao invés de apenas, abre aspas, alunos, fecha aspas. Além de outras construções como, abre aspas, a humanidade, fecha aspas, ou, abre aspas, os seres humanos, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, o homem, fecha aspas. Quando for expressar o valor das palavras similares. Outra dica é utilizar, abre aspas, a chefia, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, os chefes, fecha aspas. Abre aspas, a direção, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, os diretores, fecha aspas. Abre aspas, a coordenação, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, os coordenadores, fecha aspas. São mudanças no dia a dia que incluem o gênero feminino, utilizando os aspectos linguísticos do meio de comunicação dos seus enunciadores. Página 20. Em negrito, apoiar a igualdade de gênero. 2 pontos. Apoie ativamente a igualdade de gênero em sua vida pessoal e profissional. Defenda os direitos das mulheres e pessoas de outros gêneros e trabalhe para criar ambientes mais equitativos e inclusivos. Seja um aliado e use seu privilégio para amplificar vozes marginalizadas. Em negrito, ensinar a próxima geração. 2 pontos. Ensine as crianças a respeitar a igualdade de gênero desde cedo. Desafie os estereótipos de gênero e as incentive a seguir seus sonhos independentemente de seu gênero. Seja um modelo positivo de igualdade de gênero. Combater o sexismo é um processo contínuo que requer esforço individual e coletivo. Ao reconhecer nossos próprios preconceitos, educar-nos sobre questões de gênero, usar uma linguagem inclusiva, apoiar a igualdade de gênero e ensinar a próxima geração, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa para todos os gêneros. Página 21, título Como sermos antirracistas. Uma das principais falas dos movimentos ligados à defesa dos direitos de negras, negros e indígenas na atualidade foi primeiramente desenvolvida pela professora e ativista Angela Davis, que dizia, início de citação, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Fim de citação, que logo foi atribuída ao livro da autora Robin DiAngelo, de nome em negrito, Não Basta Não Ser Racista, 2 pontos, Sejamos Antirracistas, de 2018. Contudo, ao entender o processo de hierarquização étnica e da branquitude como hegemonia que detém os meios de exploração, torna-se cada vez mais importante o entendimento da cultura negra e a formação de uma sociedade antirracista inclusiva, onde os brancos abandonam a ideia de superioridade e atuam no combate ao racismo, não como protagonistas, mas como aliados do movimento negro indigenista, construindo uma sociedade civil que inclua pautas que acolha os interesses dos povos originários na formação de políticas públicas e desmembre essencialidades moldadas sobre os povos da terra, que ainda no século da informação são estigmatizados como seres que não evoluíram perante a sociedade capitalista. Página 22. Dessa forma, abandonar ideais ocidentais reproduzidos no período colonial e enraizados na sociedade brasileira pode ser um começo para a formação do pensamento antirracista, como dizia o filósofo Frantz Fanon, com obras no campo dos estudos pós-coloniais. Diz que, início de citação, o racismo não é um fenômeno natural, ele é produzido e reproduzido socialmente. Fim de citação. Ideia alinhada com as discussões presentes em sua obra mais influente chamada de Pele Negra, Máscaras Brancas, de 2008. Assim,
problematizar visões das relações étnico-raciais que por muito tempo foram romantizadas por indivíduos e pensadores como Gilberto Freire, que desenvolveu o início da expressão mito da democracia racial, fim de expressão, criando a ideia de harmonia entre os povos, o que não pode apagar o real processo de formação da sociedade brasileira, onde a população negra e nativa sofreu exploração e etnocídio. Portanto, precisa-se compreender a grande diversidade cultural no Brasil e nos continentes, identificando as diferentes realidades dos povos de acordo com seus contextos históricos e culturais, buscando entender a complexidade da cultura afro e nativa, resgatando a essência ancestral contra o apagamento histórico racista, para assim conduzir a sociedade contemporânea a ser antirracista. Página 23. Na lateral direita da página, o texto em branco. O antirracismo é um dever de todos os dias, sobre a ilustração de um triângulo isósceles verde na horizontal. O vértice oposto à base aponta para o texto. Início do texto. E ao se expressar, faça de forma consciente, evite expressões naturalizadas no cotidiano que podem reforçar o racismo, conforme Dicionário de Expressões, abre parênteses, anti, fecha parênteses, racistas, dois pontos, e como eliminar as microagressões do cotidiano de 2021. Então, prefira as seguintes colocações ao invés de expressões racistas que associam a cor preta a algo negativo, dois pontos. Abre aspas. A situação está difícil ou complicada, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, a coisa tá preta, fecha aspas. Abre aspas. Mercado clandestino, lista proibida, humor ácido, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, mercado negro, lista negra, humor negro, fecha aspas. Abre aspas. Pessoa ruim ou diferente, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, ovelha negra, fecha aspas. O contrário também deve ser evitado, preferindo, abre aspas, admiro o que você fez, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, inveja branca, fecha aspas. Abre parênteses, que reforçam o aspecto positivo da palavra branca em relação à preta, fecha parênteses. E outras expressões também devem ter preferência. Abre aspas, mesa de cabeceira, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, criado mudo, fecha aspas. Abre parênteses, que entre outras explicações remetem às pessoas escravizadas que ficavam ao lado dos seus senhores segurando objetos sem poder falar, fecha parênteses. Abre aspas, difamar ou caluniar, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, denegrir, fecha aspas, abre parênteses, que significa tornar negro, relacionado diretamente à pessoa negra ao sentido pejorativo de difamação, fecha parênteses. Abre aspas, mal feito, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, feito nas coxas, fecha aspas, abre parênteses, que tem origem na fabricação de telhas de argila que eram feitas nas coxas dos escravizados, fecha parênteses. Página 24. E quando for se referir aos povos originários, povos tradicionais ou indígenas, conheça a origem das etnias e as identifique corretamente quando lhe for fazer uma referência, ao invés de reduzir essas nações a, abre aspas, índios ou índias, fecha aspas, que é um termo em desuso pelo valor pejorativo que lhe foi agregado ao longo da história das relações humanas no país. Acolher pessoas traz novas perspectivas sociais e culturais, e se comunicar de forma representativa e não racista, assim como conhecê-las, são algumas dessas formas. Página 25. Na lateral direita da página, a ilustração de 3 punhos em riste com cores diferentes, da esquerda para a direita, marrom, preto e bege. Título: Como sermos menos preconceituosos?
A palavra preconceito já estabelece em si um conjunto de símbolos, sendo, abre aspas, pré-conceito, fecha aspas, aquilo que já está subjugado com juízo de valor, muitas vezes baseado em estereótipos sobre uma pessoa ou grupo, sem um conhecimento justo e adequado. Esse julgamento antecipado pode ser negativo ou positivo, embora geralmente seja usado em um contexto negativo. Dessa forma, o preconceito disseminado resulta em discriminação e pode estar relacionado a fatores como raça, etnia, gênero, orientação sexual, idade, religião ou classe social. O preconceito atua como um conjunto de ideias sistematizadas e qualificadas em razão daquilo que o indivíduo mantém consigo como padrões a serem seguidos, seja pela idealização do, abre aspas, normal, fecha aspas, ou, abre aspas, natural, fecha aspas, que pode levar à discriminação de pessoas por meio do uso de comunicação e atos violentos, à exclusão social e à violação de direitos humanos. Um exemplo de discriminação é quando uma pessoa é impedida de receber atendimento médico por causa de sua orientação sexual. Página 26. Para não reproduzir essas essencialidades que permeiam em todas as esferas sociais, é necessário um esforço consciente e contínuo. Buscar informação e aprender sobre diferentes culturas, grupos sociais e suas histórias pode ajudar a desmantelar estereótipos e preconceitos. Leitura, documentários e conversas com pessoas de diferentes etnias são de extrema importância para a formação de uma consciência não preconceituosa. Tentar entender as experiências e as perspectivas de outras pessoas criando laços sociais com diferentes visões de vida amplia a compreensão. Além de se fazer necessário o autoconhecimento, refletir sobre nossos próprios preconceitos se torna um passo crucial. Estar ciente dos próprios julgamentos e questionar suas origens pode ajudar a valorizar a diversidade, reduzindo os preconceitos. Portanto, entender seu papel como indivíduo em desconstrução do que é considerado, abre aspas, natural, fecha aspas, ou, abre aspas, normal, fecha aspas, adotando práticas inclusivas pode ajudar a diminuir preconceitos e promover uma sociedade mais justa e igualitária. Página 27. Referências. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte, abre parênteses, Brasil, fecha parênteses, ressignificando a vida da pessoa com deficiência. Arbex, Daniela, Holocausto Brasileiro, primeira edição, São Paulo, Geração Editorial, 2013. Brasil, Cartilha de Orientação para a Construção de Conteúdo Acessível no gov.br 2022. Brasil, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, abre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses, 2015. Defensoria Pública do Estado da Bahia, abre parênteses, Brasil, fecha parênteses, Dicionário de Expressões, abre parênteses, anti, fecha parênteses, racistas, dois pontos, e como eliminar as microagressões do cotidiano, primeira edição, Salvador, SDEP, 2021. D'Angelo, Robin, não basta ser racista, dois pontos, sejamos antirracistas, tradução de Marcos Marcionilo, São Paulo, Faro Editorial, 2018. Phenom Friends, Pele Negra, Máscaras Brancas, 2008. Página 28. Fundação Oswaldo Cruz, abre parênteses, Brasil, fecha parênteses, capacitismo, dois pontos, o que é, como combater e por que é tão importante falar sobre o tema, 2024. Fundação Oswaldo Cruz, abre parênteses, Brasil, fecha parênteses, glossário de termos indígenas. Goi, Vivian, Acessibilidade na Comunicação, Módulo 1, Conceito Biopsicossocial, Terminologia e Demografia da Pessoa com Deficiência, Brasília, abre parênteses, sigla do Distrito Federal, fecha parênteses, ENAP 2021.
Gregoli Roberta Nunes Jader de Souza Nunes. Barbosa Fabiane Glaura Alencar e inclusão de gênero na ponta da língua. Brasília, abre parênteses, sigla do Distrito Federal, fecha parênteses. ENAP 2022. Human Rights Channel. Sexismo, repare nele, fale dele, acabe com ele. Igual, inclusão e diversidade. Saiba trabalhar a comunicação sobre a diversidade e inclusão em uma instituição. Instituto Federal da Paraíba, abre parênteses, Brasil, fecha parênteses. A audiodescrição e uso dos seus princípios nas descrições informais, abre parênteses, página, fecha parênteses, 2021. Página 29. Libraria. Comunicação inclusiva, uma necessidade vital no mundo de hoje. O IUB, a importância da comunicação acessível e inclusiva, 2021. SAMI Saúde, tudo sobre sexismo, o que é e como combater, 2022. Terra, conheça Maya Angelou, autora citada em discurso inspirador de abre aspas, A Barraca do Beijo 2, fecha aspas, 2020. Salton, Bruna Poleto, Agnol, Anderson Dali, Turcati, Alissa. Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais. Bento Gonçalves, abre parênteses, sigla do Rio Grande do Sul, fecha parênteses. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2017. Sassi, Cíntia. Capacitismo, subestimar e excluir pessoas com deficiência tem nome. Agência Senado, Brasília, abre parênteses, sigla do Distrito Federal, fecha parênteses, 2020. Realização. Logotipo do Ministério da Educação em preto em conjunto com o logo do governo federal sob o fundo branco. O primeiro é a inscrição no seu nome por extenso. O segundo logo, adjacente ao primeiro, é constituído pelas palavras centralizadas: Governo Federal em preto, Brasil estilizada nas cores verde, amarelo, azul, vermelho e preto, União e Reconstrução em preto. Logo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com o logo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O primeiro logo é representado por elementos centralizados em fundo branco constituído pela letra U estilizada e pelo losango na parte superior da letra, na cor azul claro com contorno duplo em branco e azul escuro, seguida da sigla Unirio e nome por extenso em azul escuro. O segundo logo, adjacente ao primeiro, está separado por uma barra oblíqua voltada para a direita em azul claro. É representado por sua sigla estilizada, formada pela palavra PRO, alinhada na vertical sobre o fundo branco, e a palavra X, alinhada na horizontal em branco sobre o fundo azul escuro no formato de um quadrado, seguido do nome por extenso em branco sobre o fundo em azul escuro no formato de um retângulo. Logo em azul claro sobre o fundo branco representado por um círculo vazado, dividido por uma silhueta de rosto de lado que está inclinada para a direita, seguido pelo nome da instituição estilizado em preto, Instituto Realizando o Futuro. Contracapa em fundo azul marinho, na lateral esquerda, no canto superior, o vértice de um quadrado em azul escuro. No canto inferior, 2 vértices de um quadrado em azul claro.